A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 351 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e o porquê desta deformação racional, poluição e degeneração. Tudo isso esclarecido na cultura racional, a cultura do terceiro milênio, a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Primeira mensagem. Terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí esta infinidade de moléstias incuráveis destruindo a humanidade. O AIDS, o câncer, a leucemia e esta infinidade de desastres diários liquidando a humanidade. Porque a fase do pensamento terminou e a humanidade perdeu o direito de viver. E por isso a natureza está destruindo todos com essa infinidade de moléstias incuráveis e com essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo uma infinidade de conferências pelo mundo inteiro, para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque ninguém está aguentando a vida da matéria com essa infinidade de doenças incuráveis e com essa infinidade de desastres que estão se passando pelo mundo inteiro. E assim se deu com a fase de monstros. Quando terminou a fase de monstros, a natureza tratou de liquidar todos os monstros. Depois entrou a fase de selvagens. Terminou a fase de selvagens. A natureza tratou de liquidar todos os selvagens com doenças incuráveis. E agora terminou a fase do pensamento, a natureza está liquidando os pensadores com essa infinidade de doenças incuráveis e com essa infinidade de desastres. E é por isso que ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que está insuportável de ser admitida. E por isso muitos suicídios vêm se passando no mundo inteiro, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, por ser uma vida simbólica, sofredora e passageira. E ninguém sabia por que não tinha o direito de viver, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim são. Ninguém sabia dizer por que nasceram aí nesse chão. Ninguém sabia dizer o porquê que essa mecânica material existia, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e de tudo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos, para encontrar o equilíbrio verdadeiro da vida, é preciso desenvolver o seu raciocínio, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque a fase do pensamento terminou. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira. Essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira.
e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras causaram a mortandade, porque entrou a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque os pensadores perderam o direito de viver. E por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Com o pensamento, ninguém resolve o desequilíbrio moral, físico e financeiro. Com o pensamento, ninguém resolve mais a falência moral, física e financeira. Com o pensamento, ninguém resolve mais a liquidação moral, física e financeira. Com o pensamento, ninguém resolve o desrespeito. Com o pensamento, ninguém resolve a violência. Com o pensamento, ninguém resolve mais o terror. Com o pensamento, ninguém resolve as guerras. Com o pensamento, ninguém resolve mais a mortandade. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou. Agora, se quiserem encontrar o equilíbrio perdido, tem que tratar de desenvolver o raciocínio, para que depois de todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra passe a ser um paraíso racional. Hoje todos têm que se ligar à energia que está comandando a natureza, para que fiquem amparados por ela, protegidos por ela, orientados por ela, socorridos por ela e guiados por ela. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio e a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é a energia e que depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna, porque são feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém aguenta mais viver escravizado pela matéria, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que se tornaram escravos da matéria. E por serem escravos não têm o direito de viver. São condenados a sofrer e condenados à morte, porque são escravizados pela matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer continuar mais a não ter o direito de viver e serem destruídos pelo sofrimento e pela morte. Todos hoje que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque sabem que lá são corpos de energia e por ser energia são eternos. São corpos feitos por uma mecânica só. São de energia, porque são corpos de energia pura, limpa e perfeita. São feitos de massa cósmica, feitos pelo verdadeiro Deus e por isso são eternos. Ninguém é mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo uma infinidade de conferências pelo mundo inteiro, para que todos conheçam o seu verdadeiro estado natural e saibam como voltar para ele. Porque o estado natural de todos é de energia, de massa cósmica de vida eterna, feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E todos os filhos de Deus têm raciocínio. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo. O tempo é pouco para passarem a se conhecer. Hoje a vida na fase racional tem solução definida e definitiva, porque todos que já passaram a se conhecer estão se aprontando e se preparando para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica de vida eterna. E este conhecimento nasceu aqui no Brasil em 1935 para o mundo inteiro, para ser conhecido e reconhecido pelo mundo inteiro. Porque ninguém conhecia o seu verdadeiro estado natural, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, ninguém conhecia essas 4 mecânicas. Ninguém conhecia o porquê da mecânica material.
ninguém conhecia o porquê da mecânica celeste, e ninguém sabia o porquê da mecânica do verdadeiro Deus, que é o dono de todas as mecânicas e por isso está em todo lugar. E o verdadeiro Deus é quem movimenta as 4 mecânicas. A mecânica material, a mecânica celeste, a mecânica racional e a mecânica do verdadeiro Deus. Porque tudo antes de ser é energia. E esta energia, por ser a energia do verdadeiro estado natural, está curando uma infinidade de pessoas doentes. Porque a energia racional, a energia do nosso verdadeiro estado natural, elimina todos os males feitos pela energia magnética, que é uma energia enfraquecida por ser deformada, poluída e degenerada. Não tem os poderes da energia do verdadeiro estado natural de todos, que é uma energia das mais poderosas que existe, por ser do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso está sendo desmaterializado por 4 potências poderosas naturais da natureza, para depois de desmaterializado estar pronto para voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o porquê somos assim. E é por isso que ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento, seja lá onde for, para que todos passem a se conhecer e saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passaram a conhecer o estado natural de todos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para fazer conferências em todo o universo. Porque nas conferências estão as explicações definidas e definitivas que todos passarão a se conhecer naturalmente. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque aí está a fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, é que estão aí nessa classe de animal racional. Para ver que o pensamento não resolve mais nada, porque terminou a sua fase em 1935. Porque entrou na natureza fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. Na fase do pensamento e da imaginação, quem comandava era a energia elétrica e magnética do pensamento e da imaginação. E agora, quem comanda a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio de todos. E o pensamento e a imaginação foram 2 máquinas feitas para a lapidação dos pensadores. E por isso há milhões de milênios todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. E há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. E outros, fanatizados pelos feitos do pensamento, fanatizados pela ciência filosófica e científica, a ciência feita pelo pensamento e a imaginação, estão vendo e sentindo que o pensamento não foi feito para acertar e, por isso, está aí esta infinidade de moléstias incuráveis e essa infinidade de desastres destruindo a humanidade. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de sermos assim. Hoje todos estão satisfeitos, porque sabem como voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia, todos são de vida eterna.
A vida passou a ter solução definida e definitiva. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: a humanidade está de parabéns, porque está de posse do seu passaporte, que é o livro para o seu verdadeiro estado natural. E este livro, esta cultura, quem trouxe para todos? Um habitante do mundo racional, materializado como bicho do chão para salvar a bicharada do chão. Para mostrar à bicharada do chão o seu verdadeiro estado natural, e todos saberem como voltar para ele, porque ninguém está aguentando os martírios da vida da matéria. Os martírios da vida da matéria são tantos que ninguém aguenta mais. E por isso, destruídos por essa infinidade de moléstias incuráveis, e destruídos por esta infinidade de desastres que estão se passando pelo mundo inteiro. E qual é a causa de tudo isto? Porque os pensadores perderam o direito de viver, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida da matéria. Agora, todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos estão fazendo por onde voltar ao seu estado natural, porque sabe que é de energia e de vida eterna. Todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo com as coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco para trabalhar, para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer continuar a ser escravo da vida do nada e terminar em nada por estar ligado a este nada. Ninguém quer mais ficar vivendo desconhecido de si mesmos. Todos agora querem passar a se conhecer para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ficando aqui na Terra magnetizados por essa mecânica material, se transformarão da classe em que estão e da categoria que estão para animal irracional. Ninguém quer sofrer mais do que já sofreu. Todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural querem voltar para o seu estado natural para sair desta categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. A categoria é a causa das duas classes, e quem está nessa categoria são os que se recusam a se conhecer. E por se recusar a se conhecer, se transformam para a categoria de bicho racional e vai correr toda essa hierarquia do espaço e toda essa hierarquia do chão. Hoje, todos que já passaram a se conhecer acabaram com o fanatismo das filosofias e com o fanatismo do pensamento e com o fanatismo de suas ideias e com o fanatismo de suas ideologias. Terminou o fanatismo porque todos estão passando a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem tranquilos, felizes e contentes e dizendo: é verdade, até que enfim chegou o fim de todos serem assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, chegou o fim da classe do animal racional. Chegou o fim de todos serem condenados a sofrer. E chegou o fim de todos serem condenados à morte, que tanto apavorava todos, porque ninguém sabia para onde ia. E viviam apavorados com a morte. Hoje todos passaram a saber porque todos são assim, e como todos deixaram de ser assim, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos querem voltar à vida eterna, porque ninguém se conforma mais, depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, ninguém se conforma mais em viver fora dele. Todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele.
Agora todos vivem tranquilos, felizes e contentes, por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque o natural tudo é e o artificial nada é. E por isso o artifício termina em nada. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém está aguentando essa infinidade de doenças incuráveis e essa infinidade de desastres que está se passando pelo mundo inteiro. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a saber quem são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão, e a saber para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E assim a vida da matéria passou a ser um inferno e um caos de misérias, porque basta ser de matéria para estar num estado de miséria. Por que o estado de miséria? Porque ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. E assim a vida está completa, porque passaram a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural. A vida se tornou uma vida completa. Completa por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque o natural tudo é, o artificial nada é. Porque o artificial, por nada ser, termina em nada. Como a matéria termina em nada por ser um tudo aparente. E aparências não são verdades. Aparências é parecido com a verdade. E por isso todos vivem de aparências. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim. Até que enfim a vida teve solução definida e definitiva. Hoje todos que já passaram a se conhecer não são mais embromados com a vida das aparências da matéria, porque a verdade é uma só, a verdade é racional, a verdadeira razão da vida. Não existem duas verdades. Agora, com a energia elétrica e magnética, é que existia uma infinidade de verdades aparentes. E verdades aparentes não são verdades, porque hoje está vivo, amanhã está morto. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de todos serem assim e saberem como deixar de ser assim. E conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje tudo que tem princípio tem fim, e por isso tudo de matéria é assim, tem princípio e tem fim. E a matéria já anunciava com seu comportamento o fim da classe do animal racional, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Anúncios feitos pelo comportamento da matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso. Hoje todos conhecem essas quatro mecânicas. A mecânica material, a mecânica celeste, a mecânica racional e a mecânica do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso fez essa infinidade de habitantes do mundo racional, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, por ser uma mecânica. Fez esses corpos de energia de vida eterna. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim. E sabemos como deixarmos de ser assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. O natural tudo é e o nosso natural é de energia. E por ser energia todos são eternos. Feitos pela mecânica racional, que é o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E por ser energia, fez esses corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita de vida eterna. E por isso todo antes de ser é energia.
Antes de existir esta deformação racional, era o quê? Energia racional. E por isso este mundo é feito de uma energia feita pelo verdadeiro Deus. E por isso todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a humanidade passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva. Definitiva, porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabermos como voltar para ele. E por estar fora do nosso verdadeiro estado natural, é que ninguém tinha o direito de viver. Éramos mortais, por estar fora do nosso verdadeiro estado natural. A vida parecia ser aquilo que não era. Hoje passamos a conhecer o porquê desta deformação racional, poluição racional e degeneração. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos. Para onde vamos agora? Para o mundo racional. Porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Para ver que a solução da vida chegou na Terra. Chegou de forma natural, porque veio um habitante do mundo racional com raciocínio já desenvolvido, trazer a cultura racional para desenvolver o raciocínio de todos, e todos terem condições de voltar ao seu estado natural. E aí está o racional superior da Terra, que se materializou como bicho do chão para salvar a bicharada do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim tudo vai chegando nos seus lugares naturalmente. Como nós estamos chegando no nosso verdadeiro estado natural naturalmente. O nosso natural é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico e por isso de vida provisória e passageira. Ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu estado natural, que é de energia, de vida eterna. Segunda lição do volume 351 do Histórico, na página 30. Aí está como todos poderão voltar ao seu estado natural, com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações, e o porquê desta deformação racional e poluição e degeneração, aonde todos viviam sem saber por que viviam, e por isso ninguém sabia o porquê não tinham direito de viver. Eram condenados a sofrer e condenados à morte, e ninguém sabia dizer o porquê estavam aí nessas condições. Segunda mensagem. A natureza em 1935 mudou de fase, e ninguém sentiu essa mudança de fase por todos estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. A natureza mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase do terceiro milênio, que é também a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão nessa classe de animal racional e de animal irracional. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer, causando esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade, porque entrou a era do fogo, a era do átomo, e a humanidade está passando por esta fase de salve-se quem puder e se puder. Porque todos, por a fase do pensamento ter terminado, perderam o direito de viver.
E por isso está aí esta infinidade de doenças incuráveis e esta infinidade de desastres, porque não há efeito sem causa. Se existe essa infinidade de doenças incuráveis e essa infinidade de desastres, é porque existe a sua causa. E a causa é que os pensadores perderam o direito de viver. Assim, quando terminou a fase de monstros, os monstros perderam o direito de viver e foram liquidados pela natureza. Depois veio a fase de selvagens. Terminou a fase de selvagens, a natureza liquidou todos os selvagens com doenças incuráveis. E agora é a fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento. Os pensadores perderam o direito de viver e estão aí todos sendo liquidados por essa infinidade de doenças incuráveis e por essa infinidade de desastres. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que por ser energia, todos são de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, todos são eternos. E ninguém está aguentando mais o sofrimento da vida da matéria. Ninguém está aguentando mais a serem escravos da matéria, com vida provisória e passageira, sem saber por que são assim. Hoje todos estão sabendo de onde são e de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não se conhecessem porque passaram a se conhecer. Hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para tratarem de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para ele, porque ninguém quer mais continuar com esta vida simbólica, condenados a sofrer e condenados à morte sem ter o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia, todos têm vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, chegou o fim do sofrimento, chegou o fim da condenação à morte, porque hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje, essa vida simbólica, por ser uma vida passageira, todos admitiam esse simbolismo como se tudo fosse. E por isso valorizaram a vida como se a vida tivesse valor, como se o nada tivesse valor, como se o nada tudo fosse. Hoje é que estão vendo que o nada acaba tudo em nada e por isso o valor do nada não é nenhum. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim, como deixarmos de sermos assim. Hoje sabemos como voltar para o nosso estado natural, que é de energia, de vida eterna, por estar fora do nosso verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver. Estamos aqui condenados à morte, condenados a sofrer, e ninguém sabia dizer o porquê todos eram assim. Todos vivendo sem saber o porquê da vida, encantados com essa mecânica material, com o pensamento e a imaginação. E por isso davam valor ao que dividia, por viver desconhecido de si mesmo. Tudo que divide causa discórdia. Discordando uns dos outros e por estarem na categoria de bicho racional, por serem feitos pela energia magnética matando uns aos outros. Porque todo bicho vive num brigueiro infernal, como aí estão as guerras, as demandas, e todos os males destruindo a humanidade,
porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver, e por isso sendo destruídos por essa infinidade de moléstias incuráveis e por essa infinidade de desastres. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê dessa deformação e poluição e degeneração racional. Porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, que de lá são corpos de energia de vida eterna. Agora todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E que esses corpos de energia são feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. É quem fez essa infinidade de habitantes do mundo racional, de corpos de energia, de massa cósmica. E por isso está aí hoje, a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que todos saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica. E todo antes de ser é energia, porque o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. E por que todos têm raciocínio? Porque todos são filhos do verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que o pensamento não foi feito para acertar nem a imaginação. E por isso há milhões de milênios, todos vêm pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar. E por isso os desacertos sempre aí na Terra se multiplicar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto nenhum na vida dos pensadores. Corria tudo certinho. E hoje aí estão esta infinidade de desacertos no mundo inteiro, porque todos estão nessa categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. E a categoria é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa. E todos ficando ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, continuam a viver aí no chão, e quando morrer se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque a natureza é de transformações. E por isso se transforma de uma categoria para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, chegou o fim da condenação à morte, chegou o fim da condenação ao sofrimento. Porque agora, aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso aí estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer. Todos sabem de onde são. De onde são? Do mundo racional com corpos de energia de vida eterna. E o porquê desta deformação e poluição e degeneração racional? Todos agora, passando a saber o porquê todos assim são e de onde são, e de onde vieram e para onde vão, e o porquê deixaram de ser corpos de energia de vida eterna. Aí está em toda esta escrituração, com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações. É uma cultura sem mistérios, sem enigmas e sem fenômenos, e sem finitos e sem transfinitos. Porque é uma cultura do verdadeiro estado natural de todos. E por isso passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer mais viver fora dele, porque todos passaram a se conhecer e conhecer essas quatro mecânicas
que a primeira mecânica é o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. É quem fez esses corpos de massa cósmica habitantes do mundo racional. A segunda energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. A terceira energia está materializada em máquina elétrica e magnética, a natureza. E a quarta é a energia racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Hoje conhecemos o fim desta deformação racional, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Passamos a conhecer essas 4 mecânicas da vida racional. A mecânica material, a mecânica celeste, a mecânica racional e a mecânica do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Quem fez essa infinidade de habitantes do mundo racional, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por isso todos são de energia de massa cósmica e de vida eterna. Hoje a vida tem solução definida e definitiva com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos querem voltar para o mundo racional. É só tratar de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que essa energia vive no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia todos são de vida eterna. E por isso, com o pensamento e com a imaginação, ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio para voltar para o estado natural, porque no pensamento está a discórdia. E no raciocínio está a paz, está o amor, está a concórdia e está a fraternidade. Hoje a humanidade está completa porque sabe como voltar para o seu estado natural e que lá todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vão me deixar de ser animal racional, sofredor e mortal. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, porque chegou a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, por todos serem de raça racional. Aí estão nessa classe de animal racional. Chegou o fim de todos serem assim de matéria. Tem ter o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é uma deformação racional do verdadeiro estado natural de todos, que é de energia. E por isso é poluída e degenerada, e impera o progresso da degeneração, porque tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece. E assim vinha o fim dessa degeneração pelo progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de todos e deixarem de ser assim, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. E ninguém sabia por que era assim. Todos viviam desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia por que pensava, ninguém sabia por que imaginava. E por isso estavam fanatizados por essa ciência filosófica e científica, feita pelo pensamento e pela imaginação, para lapidar todos e para preparar todos, para depois de preparados estarem em condições de se conhecer.
A energia elétrica e magnética são duas máquinas de lapidação para a preparação de todos que aí estão. Porque são duas máquinas de lapidação. E por isso está aí, há milhões de milênios, essa infinidade de desacertos. E porque terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso estão sendo destruídos por esta infinidade de doenças incuráveis e por essa infinidade de desastres. E por isso está aí, salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, e que lá somos corpos de energia de vida eterna. Hoje todos conhecem o seu verdadeiro estado natural, que são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e que lá são corpos de energia de massa cósmica, o verdadeiro Deus, quem fez todos os habitantes de massa cósmica que habitam no mundo racional. Hoje todos querem voltar à vida eterna, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, com essa infinidade de doenças incuráveis e com essa infinidade de desastres. E desta fase da Era do Fogo, que é a Era do Átomo, a Era de salve-se quem puder e se puder, ninguém está aguentando mais o desequilíbrio moral, físico e financeiro. Ninguém está aguentando mais a falência moral, física e financeira. Ninguém está aguentando mais a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Ninguém está aguentando mais viver na matéria, que não sabiam por que ninguém tinha o direito de viver, porque todos viviam sem se conhecer. Hoje passaram a se conhecer. Sabem quem são, sabem de onde são, sabem o porquê que assim são, e conhecem o porquê desta deformação racional e o porquê estão nesta categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. A categoria é a causa das duas classes porque não há efeito sem causa. E continuando a pensar e imaginar, depois que viver aqui nesta terra, depois que morrer se transforma na categoria de bicho irracional, porque se recusou a se conhecer, por estar fanatizado pelo pensamento, por suas ideias e pelos seus idealismos. E outros se recusando a se conhecer, por estar fanatizado pela ciência filosófica e científica, que foram feitos pelo pensamento e a imaginação para a preparação de todos, para depois de preparados serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos estão passando a se conhecer, estão passando a raciocinar, porque estão desenvolvendo o raciocínio e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que são os habitantes do mundo racional, que são corpos de energia de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. E por serem energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim da humanidade ser assim, e que aí está provado e comprovado com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Chegou o fim do sofrimento, chegou o fim da classe do animal racional e chegou o fim da morte. Porque passamos a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber para onde vamos e a saber para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje chegou o fim da classe do animal racional, o fim da condenação ao sofrimento e o fim da condenação à morte.
porque ninguém se conhecia e não sabia o porquê não tinha o direito de viver, por estar vivendo desconhecido de si mesmo, por estar vivendo nessa degeneração e poluição. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a vida tem solução definida e definitiva, com base e com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações, porque hoje todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão, e a saber para onde iam se não passassem a se conhecer. Para onde iam? Iam se transformar da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional, porque a natureza é de transformações. Iam se transformar primeiro em bichos do espaço e depois correr toda a hierarquia do chão, se transformando em todas as classes de bichos do chão. Iam correr toda esta fauna por estar vivendo o desconhecido de si mesmos. Com o progresso da degeneração vinha a extinção de todos que aí estão, porque tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece. Iam se transformar em animais irracionais com o progresso da degeneração, porque tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece. E iam se transformar na categoria de quadrúpedes por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. É a energia suprema a todas as energias. E por que todos têm raciocínio? Porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Essa é a causa de todos terem raciocínio, que está sendo conhecida agora, na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estamos aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E no mundo de sua raça, todos são corpos de energia de vida eterna, porque a energia não envelhece. Só envelhece o que é de matéria. A matéria é que envelhece. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim e como deixarmos de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso, por ser um conhecimento do verdadeiro estado natural de todos, é que tem base, tem lógica, provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém está aguentando mais aqui a vida da matéria, devido a esta infinidade de doenças incuráveis e devido a essa infinidade de desastres que vem destruindo os pensadores que não conhecem o que é cultura racional e que se recusam a se conhecer. Por estar fanatizado pelos feitos dessas duas máquinas de lapidação, fanatizados pela ciência filosófica e científica, e fanatizado pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus pensamentos e pelos seus idealismos. Esses fanáticos se recusam a se conhecer, e por se recusar a se conhecer, por estar na categoria de bicho racional e dividida em duas classes, racional e irracional, por recusar a conhecer a cultura racional, se transformam para a categoria de bicho irracional. Vão se transformar para uma vida inferior à que estava, por se recusar a se conhecer. E para que todos passem a se conhecer, estão fazendo uma infinidade de conferências pelo mundo inteiro, com pena dos que se recusam a se conhecer, e por se recusar a se conhecer não sabem onde vão parar. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade,
Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque chegou o fim da matéria. Chegou o fim deste tudo aparente, que parecia tudo ser e nada era. E por isso todos de matéria terminavam em nada. E assim a vida hoje tem solução definida e definitiva, com base com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. Porque conforme a pessoa vai desenvolvendo o seu raciocínio, vai começando a acertar em tudo, porque o raciocínio é a razão da vida e por isso estão aí nesta classe de animal racional. Porque é a razão da vida e da vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a esta deformação racional, poluição e degeneração. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a matéria com o seu comportamento já anunciava que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, e que chegaria o fim de todos serem assim de matéria. Os anúncios positivos da matéria, e por isso para morrer não tinha idade. Anunciava com este comportamento que chegaria o fim da classe do animal racional, porque na matéria tudo que tinha princípio tinha fim, e anunciando assim o fim da classe do animal racional e o início da fase racional, da fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é a fase em que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que todos estão nessa classe de animal racional. E tinha que chegar o dia de todos saberem o porquê da classe de animal racional, com a evolução dos tempos e as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a natureza de tempo em tempo muda o seu comportamento. Porque a natureza é de mudanças sucessivas e por isso todos aqui na Terra mudam de uma vida para outra. Porque a natureza é de mudanças e todos agora, sabendo como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, e por serem energia são eternos. Hoje todos querem voltar a serem eternos, como sempre foram. Hoje o mundo, todos que já passaram a se conhecer, estão aflitos que todos passem a se conhecer, fazendo conferências pelo mundo inteiro, para que todos saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural e por que ficaram fora do seu estado natural. Hoje o tudo da vida é esse, voltar a ser energia de vida eterna, feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso fez essa infinidade de habitantes no mundo racional, e que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. Porque a mecânica material foi feita por todos que aí estão materializados na vida da matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim sabemos o porquê somos assim. O porquê que a mecânica material existe, o porquê que a mecânica celeste existe, o porquê que a mecânica racional existe e o porquê que o verdadeiro Deus existe. Porque é uma energia superior a todas as energias, uma energia suprema. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje sabemos o porquê somos assim e porquê deixamos de ser assim, por passarmos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e por ser energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Queremos hoje voltar à eternidade. Estamos fazendo tudo para desenvolver o nosso raciocínio, para que a Terra volte a ser um paraíso racional. Porque o raciocínio une a humanidade, o pensamento divide a humanidade e tudo que divide causa discórdia.
e por isso discordando uns dos outros e destruindo uns aos outros, porque no pensamento está a discórdia e a discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos. E vive a humanidade toda em conflito consigo mesmo, por não saberem o porquê são assim, por não saberem o porquê não têm o direito de viver. Vive a humanidade em conflito consigo mesmo, em conflito com todos. E por isso as guerras não cessam, as brigas entre todos não cessam, as demandas não cessam. Tudo isto é para preparar a humanidade por essas duas máquinas de lapidação, para depois de preparados conhecerem a fase do terceiro milênio e conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica de vida eterna, habitante do primeiro mundo, mundo racional, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje sabemos o porquê todos assim são e o porquê que a matéria assim é, e o porquê estávamos fanatizados pelos feitos dessa mecânica material, e o porquê estávamos nesta categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. Sendo a categoria a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa, e que iríamos nos transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações, e por isso iam se transformar em outra vida inferior a essa que estamos, por não se conhecer, e não saber porque vivíamos desconhecidos de nós mesmos. Hoje sabemos o porquê somos assim, como deixarmos de ser assim, e voltarmos ao nosso estado natural, que depois que a humanidade estiver ligada à energia racional, com o seu raciocínio desenvolvido, vão passar a transitar no espaço, porque a energia racional é a energia do verdadeiro estado natural de todos. É a energia mais poderosa que existe, a energia racional. Todos ligados a essas duas energias do chão, elétrica e magnética, pensamento e imaginação. Essas duas energias deformadas, poluídas e degeneradas, fez toneladas de ferro transitarem pelo espaço. Que fará a energia racional, que é a energia do verdadeiro estado natural de todos, a energia mais poderosa que existe por ser do verdadeiro estado natural, todos ligados a ela, com o raciocínio já desenvolvido, passarão a transitar no espaço naturalmente para todos os lados e para todos os cantos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim temos outras fases a passar, que é transitar pelo espaço. E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um verdadeiro paraíso racional, porque o raciocínio une e o pensamento divide. E tudo que divide mantém a discórdia, uns contra os outros e destruindo uns aos outros. No pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia. E por isso hoje todos querem desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá são todos de vida eterna. Hoje chegou a definição da vida com base, com lógica e com infinidade de provas e comprovações, que assim tinha que chegar, porque essa deformação tinha que ter uma solução definida e definitiva, por evolução natural da natureza, porque ninguém estava aguentando mais a vida da matéria, por existir essa infinidade de doenças incuráveis e essa infinidade de desastres. E por isso estavam aí atravessando a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a matéria, os culpados aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências de quando entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso, e causou toda esta deformação, poluição e degeneração racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos pagando caro porque fomos chamados a atenção e não ligamos aos chamados de atenção do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, uma energia suprema, a mecânica dos habitantes do mundo racional feitos pelo verdadeiro Deus de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar esse habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia e de massa cósmica pura, limpa e perfeita, são eternos. Porque a energia não envelhece. O que envelhece é somente o que está na matéria, fora do seu verdadeiro estado natural, que aí está deformado, poluído, degenerado, sem direito de viver. E por isso no raciocínio a concórdia e no pensamento a discórdia. Porque o pensamento foi feito por essas duas energias do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a matéria anunciou seu fim, e chegou no seu fim porque chegou o fim da classe do animal racional. Porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer só raciocinam uma coisa só. Tratar de desenvolver o seu raciocínio, tratar de se ligar à energia racional, e por estar ligado à energia racional passarão todos a transitar pelo espaço naturalmente. Porque a energia racional é a energia do verdadeiro estado natural de todos, porque o estado natural de todos é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, feito pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da humanidade ser assim. Porque tudo na matéria tinha princípio e tinha fim, e que para morrer não tinha idade. E chegou o fim da classe do animal racional, anunciado pelo comportamento da matéria, que tudo tinha princípio e tinha fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a grande felicidade da humanidade está no se conhecer, para saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia de massa cósmica, feito pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém aguenta mais viver aqui na vida da matéria, por existir essa infinidade de doenças incuráveis e por isso essa infinidade de desastres. Que existe a causa, porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Essa é a causa dessa infinidade de doenças incuráveis que aí estão destruindo os pensadores. E essa infinidade de desastres que parece que não tem mais fim. Aí está a violência, aí está o terror. Aí estão as guerras e aí está a mortandade. Porque a fase do pensamento terminou. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria com sua evolução anunciou o fim da classe do animal racional, porque na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. E esses foram os anúncios que a matéria fez, dizendo que chegaria o fim da classe do animal racional, como chegou, e por isso entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio.
a fase do terceiro milênio na natureza, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. Por todos serem de raça racional e que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque já sabem onde vão parar. Hoje todos querem raciocinar, para voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. Porque lá sabem que são corpos de energia, e por serem energia, todos são de vida eterna. Hoje todos estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer só raciocinam em voltar para o seu verdadeiro estado natural. Terceira lição do volume 351 do Histórico, na página 69. Aí está o porquê desta deformação racional e como poderão voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque desde que passem a se conhecer, os que não se recusam a se conhecer estão prontos para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia, de massa cósmica, feito pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional. E aí estão as 4 mecânicas esclarecidas na cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos tenham oportunidade de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Terceira mensagem. A vida para muitos parecia ser essa mesma. Nascer sem saber porquê, sofrer sem saber porquê e morrer sem saber porquê. Hoje todos estão passando a conhecer tudo isto com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. E por isso hoje encontram a solução da vida definida e definitiva. Porque passaram a se conhecer. Quando viviam desconhecidos de si mesmos, pensavam que o pensamento fosse uma coisa natural e que a imaginação fosse uma coisa natural. Hoje é que estão sabendo quem é o pensamento, quem é a imaginação, porque passaram a se conhecer. Hoje sabem que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento e a imaginação são 2 máquinas de lapidação para preparar todos, para depois de preparados, passassem a se conhecer e conhecer a fase do terceiro milênio e a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim sabemos porque somos assim. Porque veio do mundo racional um habitante do mundo racional com raciocínio já desenvolvido para fazer a cultura racional para a salvação dessa bicharada do chão. Para que todos passassem a conhecer o seu verdadeiro estado natural e a saberem como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse esse missionário do mundo racional, que veio cumprir essa missão na Terra, ninguém conheceria o seu verdadeiro estado natural.
íamos todos virar bichos, porque estávamos na categoria de bicho racional dividida em duas classes, e que esta categoria é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa, e íamos nos transformar de bicho racional para bicho irracional. Íamos correr toda essa hierarquia dos habitantes do espaço e toda essa hierarquia da bicharada do chão, porque a natureza é deformada, poluída e degenerada, e tudo que degenera diminui, enfraquece, e com o tempo desaparece. E íamos nos transformar em bicho do espaço e do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim sabemos por que somos assim, e como deixarmos de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica feito pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que desenvolvendo o raciocínio vão se ligar à energia racional, a energia mais poderosa do mundo, e passar a transitar pelo espaço. E com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional por todos estarem com raciocínio desenvolvido. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser deformados, poluídos e degenerados por evolução natural da natureza, que fez com que viesse um habitante do mundo racional com seu raciocínio desenvolvido para trazer o conhecimento de cultura racional para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim estamos sabendo por que vamos deixar de sermos assim. Até que enfim passamos a saber que tudo na matéria tem princípio e tem fim, e anunciava o fim da classe de animal racional para dar entrada à fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos se passaram a se conhecer diz, é verdade, deixar de ser puro, limpo e perfeito, para vir se materializar aqui na Terra para salvar a bicharada do chão, é preciso ter muita coragem. De vestir essa roupa de bicho, passar por bicho sem ser bicho, e fazer tudo que os bichos fazem, e passar por tudo que os bichos passam, ter que comer todos os dias e beber, e fazer as necessidades que todos os bichos fazem, passar por bicho sem ser bicho, por estar cumprindo uma missão para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, para que todos passassem a se conhecer e saber onde era o seu estado natural, que é um corpo de energia, e por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, triste vida de quem não sabe o porquê da vida, de quem está vivendo desconhecido de si mesmo, de quem não sabe o porquê existe essa mecânica material e essa mecânica celeste, e essa mecânica racional, causadora dessa deformação racional poluída, porque tudo cada vez enfraquece mais e degenera. E por enfraquecer mais, aí está a diminuição dos dias de vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, ninguém quer saber mais da vida da matéria, porque estão expostos a essa infinidade de doenças incuráveis e a essa infinidade de desastres, porque entrou na natureza a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. E fora os maltratos naturais da natureza, os raios,
as faíscas elétricas, as enchentes, os tufões, os furacões e uma infinidade de maltratos da natureza, os terremotos, os maremotos, as secas, enfim, uma infinidade de maltratos da natureza. Hoje todos se passaram a se conhecer, diz, até que, enfim, agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. O nosso natural é de energia, de massa cósmica, habitante do primeiro mundo, mundo racional. E todos se preparando para voltar para o seu estado natural, porque sabe que lá são corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Quem fez essa infinidade de habitantes do mundo racional de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje ninguém quer saber mais da vida da matéria, porque sabe que na matéria ninguém tem o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para tratar de desenvolver o raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém está aguentando a vida da matéria, porque existe uma infinidade de moléstias incuráveis e uma infinidade de desastres naturais e artificiais. Os naturais todos já sabem quem são. Hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos, para que todos se liguem à energia racional e volte para o seu estado natural. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural, é que aí estão deformados e cada vez mais poluídos. E por estarem poluídos, a duração de todos cada vez é menos, e degenerados, e ninguém sabia dizer o porquê era assim, porque ninguém sabia o porquê nascia aí. Ninguém sabia por que sofria, ninguém sabia por que morria, ninguém sabia o porquê não tinha o direito de viver. Porque todos estavam fora do seu estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira e ninguém sabia o porquê disso. A vida era desconhecida de todos, e por isso todos pensavam que a vida era essa mesma. Por todos pensarem que a vida era essa mesma, ninguém sabia por que pensava, ninguém sabia por que imaginava, porque pensava que o natural da vida fosse esse mesmo. Hoje é que estão conhecendo o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Todos os habitantes do mundo racional, sendo feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, a mecânica do verdadeiro Deus e a mecânica da energia racional e a mecânica celeste e a mecânica material. Aí estão as 4 mecânicas que regem todo esse universo e que a regência é feita pela primeira mecânica, que é o verdadeiro Deus, uma energia superior a todas as energias que comandou a preparação de toda esta deformação, poluição e degeneração racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim estamos conhecendo porque somos assim, como deixarmos de ser assim,
por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica feita pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos conhecem a mecânica material, a mecânica celeste, a mecânica racional e a mecânica do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. É uma energia suprema, que os causadores dessa deformação e dessa poluição e dessa degeneração aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, porque se recusaram ao chamado de atenção do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Mas achavam que iam muito bem, como até hoje aí na matéria, muitos acham que vão muito bem e que estão muito bem, e vivendo desconhecido de si mesmos, na categoria de bicho racional transformados em duas classes, racional e irracional. E a categoria é a causa das duas classes, por estar vivendo pensando que a vida é essa mesma, se recusam a se conhecer e se transformam da categoria de bicho racional para bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a nos conhecer. E triste de todos que se recusam a se conhecer. Não sabem onde vão parar por se recusar a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer dão graças à cultura racional e ao racional superior da Terra, porque passaram a conhecer todos os movimentos que ainda estão a caminho de vir da fase racional, que é a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso hoje ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer conferências por todo o universo e por todo o Brasil. Porque aqui é que nasceu a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim e como deixarmos de ser assim e voltarmos ao nosso estado natural, que ninguém sabia por que era assim. Ninguém sabia por que eram feitos por essas duas energias elétrica e magnética, pensamento e imaginação, transformados em líquido que é o sêmen, que é a causa deste conjunto elétrico e magnético. Ninguém sabia dizer por que era assim como é. Todos viviam desconhecidos de tudo e de si mesmo. Ninguém sabia o porquê dessa galáxia Terra, o porquê dessa mecânica material em que todos estavam magnetizados por ela. Todos fanatizados pelos bens materiais simbólicos por serem bens passageiros. Todos aí de passagem, e ninguém sabia dizer o porquê estavam aí de passagem. Viviam sem saber o porquê da vida. Ninguém sabia dizer por que estava nesta categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional, sendo a categoria a causa dessas duas classes. E dessa categoria, os que se recusam a se conhecer, todos esses pensadores, se transformavam para a categoria de bicho irracional, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo e pensando que a vida era essa mesma. Então fizeram desta vida como se fosse uma vida natural, por desconhecer o seu verdadeiro natural. Fizeram do artifício natural, sem saber por que eram assim, e mantinham esse natural dizendo que era um natural dessa natureza, por viver desconhecido dela e do porquê dela e do porquê da existência dela. Viviam todos assim desta maneira, por viverem desconhecidos do seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seus corpos de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita.
feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passei a saber o porquê sou assim, como deixar de ser assim. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos sabem o porquê são deformados, o porquê são poluídos e o porquê são degenerados, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Porque hoje sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar todos pelos seus feitos, pelos feitos do pensamento e da imaginação, para depois de preparados, estarem em condições de conhecer a cultura racional. A cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim da classe do animal racional anunciado pela natureza. Chegou o fim da condenação do sofrimento. Chegou o fim da condenação à morte. Chegou o fim de todos conhecerem e saberem o porquê ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural e conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, porque todo antes de ser é energia. E por isso estão todos aí discriminadas. Estão aí todas aí esclarecidas no conhecimento de cultura racional. E que esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que é a causa do terceiro milênio e a causa da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, aí estão nesta classe de animal racional. Hoje, todos animados em desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que tem 4 potências ajudando o seu desenvolvimento e ajudando a desmaterialização da energia racional, para que depois de desmaterializada por essas 4 potências, fique pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por ser energia, todos são de vida eterna. E esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio, e as pessoas sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, por fazer uso de sua liberdade, porque no mundo racional não há coação de liberdade. No meio dos puros, limpos e perfeitos, não existe isso. Coação de liberdade aqui na matéria que existe, porque a matéria está fora do seu estado natural e existe essa infinidade de irregularidades. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural, estão fazendo conferências por todo o universo, porque esses conferencistas querem que todos passem a se conhecer e conheçam o seu verdadeiro estado natural e procurem voltar para ele. Porque sabe que o verdadeiro estado natural de todos é de energia, e por ser energia, todos são de vida eterna. E essas conferências são para todos conhecerem o porquê desta deformação, poluição e degeneração racional, e o porquê da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, tudo na matéria tem princípio e tem fim. E por isso chegou o fim da classe do animal racional. Chegou o fim da condenação à morte, da condenação ao sofrimento.
Chegou o fim da volta de todos para o seu estado natural, porque passaram a se conhecer. Hoje sabem que o natural não era esse aí de matéria. Esse era o natural aparente, o natural das aparências, o natural simbólico. Por ser simbólico, todos tinham vida provisória e passageira. Todos aí de passagem, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Porque ninguém sabia por que era assim como é. Ninguém sabia por que vivia como se fosse a matéria um estado natural. Aí nasciam sem saber por que eram destruídos por essa infinidade de doenças incuráveis. Eram destruídos por essa infinidade de desastres e por viverem desconhecidos de si mesmos. Achavam que esse era o verdadeiro estado natural. Pensar e imaginar era o natural da matéria. Faziam esses julgamentos por viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje é que todos estão passando a se conhecer e dizendo, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele, que é no primeiro mundo o mundo racional. E lá todos são corpos de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer. Tem pena de todos que se recusam a se conhecer, porque já sabem qual é o seu fim. O fim de quem se recusa a se conhecer é muito triste, porque vai se transformar de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos já passaram a saber o porquê são assim e como deixaram de ser assim. Até então ninguém sabia. Por estar vivendo desconhecido de si mesmos e de tudo, ninguém sabia o porquê que esta mecânica material existia. Ninguém sabia por que essa mecânica celeste existia. Ninguém sabia o porquê a mecânica racional existia. Ninguém sabia o porquê a mecânica do verdadeiro Deus existia. Porque todos viviam desconhecidos de tudo e de si mesmos. E por isso todos eram considerados, por viverem desconhecidos de si mesmos, como verdadeiras parasitas destruidoras da matéria. Hoje a vida chegou no seu fim, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Que no estado natural todos são corpos de energia de vida eterna. A energia elétrica e magnética é que é a causadora desta vida simbólica, por ser uma vida passageira e transitória. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo conferências para multidões em todo o Brasil e em todo o universo. Porque as conferências explicam e justificam o que é cultura racional com base, com lógica e com infinidade de provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais viver na vida da matéria por estarem expostos à infinidade de doenças incuráveis, expostos à infinidade de desastres que estão se passando no mundo inteiro. Hoje todos querem conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque o natural de todos é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia são eternos. Hoje todos querem voltar à eternidade, porque passaram a saber quem são, a saberem o porquê que assim são, a saberem de onde são, a saberem de onde vieram e a saberem para onde vão. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Ninguém quer saber mais de pensar e imaginar. Todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que tem 4 potências ajudando o seu desenvolvimento, e o desenvolvimento da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade,
Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional por estar na Terra, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai passar a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a essa deformação racional, a esta poluição racional e a esta degeneração racional. Hoje todos já passaram a conhecer quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. Todos querem raciocinar para saber como voltar para o seu estado natural. É isso que está interessando toda a humanidade no momento presente, porque ninguém quer ser mais de matéria elétrica e magnética, porque sabe que essas duas energias do chão e todos esses feitos pelo pensamento e a imaginação foram feitos para a lapidação de todos que aí estão, para preparar toda a humanidade por esse meio, para depois de preparados, todos estejam em condições de desenvolver o seu raciocínio e de voltar ao seu estado natural. Hoje a vida tem solução definitiva com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, porque todos passaram a se conhecer. Hoje todos sabem o porquê que todos assim são, de onde são, que é do mundo racional e de onde vieram e agora para onde vão, para o mundo racional. Porque todos são de origem racional e por isso aí estão nessa classe de animal racional. Aí está a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso hoje ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento seja onde for. Fazendo conferências por todo o Brasil e fazendo conferências por todas as nações do mundo, e por meio das conferências todos passarão a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje ninguém quer ser mais animal racional, porque estão todos procurando se ligar na energia racional, e ligados à energia racional, a energia que está comandando a natureza, está amparado pela natureza, protegidos pela natureza, orientados pela natureza e guiados pela natureza. Estão livres dos males naturais da natureza e dos males artificiais da natureza, porque quem está pensando perdeu o direito de viver. E por isso está aí esta infinidade de doenças incuráveis e essa infinidade de desastres, porque em 1935 entrou a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Por que desta era? Porque os pensadores perderam o direito de viver. Hoje, para viver, tem que raciocinar, porque raciocinando está voltando para o seu verdadeiro estado natural, porque está desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, todos estão prontos para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar, porque estão vendo, sabendo que há milhões de milênios todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. E por isso os desacertos se multiplicam e triplicam, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou esta falência moral, física e financeira. Causou esta liquidação moral, física e financeira. Porque a fase do pensamento terminou e os pensadores estão sendo liquidados por essa infinidade de doenças incuráveis e por essa infinidade de desastres naturais e artificiais. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror.
O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Porque em 1935 a natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. Está intolerante e insuportável de aturar, porque está aí na Terra uma infinidade de doenças incuráveis, uma infinidade de desastres naturais e artificiais. Hoje todos querem voltar ao seu estado natural, porque sabem que são os culpados dessa deformação racional e por isso está aí essa energia materializada como máquina do raciocínio por viverem fora do seu estado natural que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer só querem raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu estado natural e pensando e imaginando estão ficando cada vez mais longe do seu verdadeiro estado natural, por estarem na categoria de bicho racional dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. E todos aqueles que se recusam a se conhecer se transformarão da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional e vai correr toda esta hierarquia do chão, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e não saber o porquê desta mecânica material, não saber o porquê desta mecânica celeste, não saber o porquê desta mecânica racional, e não saber o porquê que o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias que fez essa infinidade de habitantes do mundo racional, que foram feitos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por isso hoje todos querem raciocinar. E essa energia está aí materializada em forma de máquina do raciocínio. E todos sofrendo as consequências por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver aí na matéria. E por isso aí estão condenados a sofrer e condenados à morte, sem saber por que são assim, e considerando aparentemente que o natural de todos é esse, pensar e imaginar, porque ninguém conhecia o que era o raciocínio. Hoje é que estão sabendo que o raciocínio é o causador desta deformação racional. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra seja um verdadeiro paraíso racional e para que todos que estão ligados à energia racional, que aí estão sofrendo as consequências de sua desobediência, porque foram chamados a atenção muitas vezes e não quiseram dar atenção como agora. Muitos se recusam a se conhecer, não dão atenção. E a esse chamado de atenção, por estarem na categoria de bicho racional dividida em duas classes, aí estão sofrendo as consequências, por aí estar materializada a energia racional em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos sabem quem são, sabem o porquê todos assim são, sabem de onde são do mundo racional, sabem de onde vieram e o porquê desta deformação e essa poluição e essa degeneração. E todos agora, por não terem o direito de viver fora do seu estado natural, todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Hoje, todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazerem conferências por todo o universo, para que a humanidade saiba o que é cultura racional. A cultura do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. E quem fez essa infinidade de corpos de energia, que estão materializados em forma de máquina do raciocínio, e essa infinidade que está no mundo racional, foi uma energia superior a todas as energias
que fez todos esses habitantes de energia de massa cósmica e todos os habitantes que vivem aí no chão com essa energia materializada em forma de máquina do raciocínio. Todos são culpados de serem assim e por isso aí estão sofrendo as consequências de serem assim. Perderam o direito de viver e aí estão condenados a sofrer e condenados à morte. E por isso todos passaram a ser um enigma da natureza, porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê não tinha o direito de viver. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar, porque sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. Todos hoje querem raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, não é mais como era, que todos pensavam que o natural era esse. Nascer sem saber porquê, sofrer sem saber porquê, morrer sem saber porquê. E assim era a vida do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo que tem 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio, todos estão animadíssimos. E essas 4 potências também estão ajudando a desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, são eternos. E assim está aí como todos poderão voltar a ser aquilo que eram, porque passaram a se conhecer. Agora os que estão magnetizados pelo pensamento, pelas suas ideias e pelos seus idealismos, esses que se recusam a se conhecer não têm condições de voltar para o seu estado natural, que é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. Hoje a vida chegou num ponto que todos têm solução definida e definitiva, com base e com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje a solução da vida está na cultura racional feita pelo racional superior da Terra, que é um habitante do mundo racional que veio à Terra com seu raciocínio já desenvolvido para se comunicar com o mundo racional e trazer essa grande mensagem para salvar a bicharada do chão. Porque todos os habitantes do chão só pensavam e imaginavam. Ninguém sabia o que era o raciocínio, porque ainda não tinha chegado à fase do 3º milênio. Pensavam que o raciocínio era o pensamento concreto. Por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo que existe nesta galáxia Terra. E todos também que já passaram a se conhecer, sabem como voltar ao seu estado natural e sabem o porquê desta deformação racional e que todo esse estado de aparência de vida provisória e passageira, por ser uma vida simbólica, e por ser simbólica, ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, por aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos passaram a saber o porquê são assim e como deixarem de ser assim, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Na cultura racional, a cultura para o desenvolvimento do raciocínio de todos. E por isso é uma cultura do verdadeiro estado natural de todos. E quem conhece o seu verdadeiro estado natural, sabe perfeitamente como voltar para ele, porque passou a se conhecer. Agora os que estão fanatizados pela ciência filosófica e científica e que se recusam a se conhecer,
Esses, por se recusarem a se conhecer, por estarem na categoria de bicho racional dividida em duas classes, se transformam da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional, porque a natureza é de transformações e por isso se transformam de uma vida para outra. Porque na natureza tudo se transforma, tudo muda de forma, porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. Até que chegou o fim desse curso primário, porque foi um curso de preparação da humanidade, preparando todos para que todos tivessem condições de voltar para o seu estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E o natural de todos é de energia, de massa cósmica, de vida eterna, feita pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos conhecem essas três mecânicas: a mecânica material, a mecânica celeste, a mecânica racional e a mecânica do mundo racional. Porque o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É quem fez todos esses habitantes do mundo racional de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Por isso, é a mecânica principal da vida eterna. E fez todos os habitantes da Terra, que aí estão, com a energia materializada em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E por isso, ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 352 do Histórico.